Boa noite a todos, graça e paz. Para quem já estava na Boa aula noite. de novo. Rapaz, irmão. Então, na aula de hoje, a gente vai mudar um pouquinho a aula, né, conforme combinado. Nas últimas aulas a gente tem visto o livro de Atos, né? Então nós vimos toda a evolução da igreja primitiva, a gente viu a conversão de Paulo, a gente já viu o trabalho de Filipe, a gente já viu um pouco do ministério de Pedro também, né, a conversão de Cornélio. Então a gente já estava estudando o livro de Atos. E antes de a gente entrar nas viagens propriamente de Paulo, como a gente tem feito, a gente sempre faz uma ou duas aulas do livro e aí muda para uma aula de doutrina ou uma aula de algum outro tema que não seja necessariamente a sequência do livro ou o próximo livro. Então, na aula de hoje, conforme combinado, nós vamos estudar sobre o perdão. Antes de mais nada, eu queria começar pedindo perdão para vocês, porque a gente começou um pouquinho atrasado. Então, já começar exercitando um pouco esse perdão. Então, vamos lá. Antes de a gente entrar no tema propriamente dito, antes de a gente ver os textos da Bíblia, eu queria ouvir de vocês. Começando com uma pergunta dos apóstolos, né? Até que o pastor pregou sobre isso no domingo. Quem assistiu o culto vai saber a resposta. Mas até quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? 7 vezes? 70 vezes 7. 70 vezes 7. Então, são 490 vezes que eu tenho que perdoar e depois, como o pastor falou, já posso chegar e dar uma porrada naquele cara. Não, né? Os 490 vezes é um número... uma curiosidade, né, sobre a cultura hebraica. Eu não sei se é assim hoje, mas na época os 70 já era um número considerado muito grande. Né? Porque eles não tinham papel, caneta, calculadora, celular. Então, os 70 já era um número assim difícil de contar. Então, quando você fala alguma coisa, por exemplo, 70, significa que é muito tempo. Né? É um número muito grande. 70 vezes 7, o que Jesus estava querendo falar com 70 vezes 7 não é 490. Né? Como o pastor bem colocou no culto de domingo, 70 vezes 7 significa que eu devo perdoar indefinidamente, não tem um limite para o perdão. Né? O perdão ele tem que ser sempre que a pessoa demonstrar arrependimento. E eu estendo isso um pouco mais, e esse é o tema da nossa aula de hoje. O perdão ele deve ser dado, né? Nós devemos perdoar, mesmo quando a pessoa não se sente arrependida. Como é que funciona isso? Vamos ver isso aqui um pouco mais em detalhes, tá bom? Mas antes de a gente entrar um pouco mais no detalhe, o que é o perdão? Como é que funciona perdoar? Eu piso no pé lá do Constantino e falo, perdão. Ô, Constantino, perdão aí. Aí o Constantino fala, tá bom, é isso aí. Está perdoado. Está perdoado. Perdão? Sim, não, talvez, mais ou menos. Renato, seria reconhecer um erro, né? E a gente reconhecer o erro da gente. Isso é quando você está pedindo o perdão, né? Isso aí, na verdade, é um arrependimento. Eu reconhecer o erro é quando eu me arrependo do meu erro. Né? Isso é parte do perdão, é parte do processo. Né? Mas e o contrário? E quando você perdoa uma pessoa, como é que funciona isso dentro da cabeça? Como é que funciona isso? Quando eu estou perdoando, vamos supor que, sei lá, você mesmo, Marcos, você pisou na bola comigo, aí eu vou e te perdoo. Dentro da minha cabeça, como é que funciona isso? Ou o contrário, aí eu pisei na bola com você e aí você me perdoa. Como é que fica isso aí? O que é o perdão? A pergunta é para todo mundo, tá? Não é só para o Marco, não. É para todo mundo. Como é que funciona o perdão? Quando alguém pisa na bola comigo e eu perdoo. A gente fica livre, né, Renato? Você se sente livre, né? Sabe? De perdoar a pessoa, né? Isso tira um peso, né? Tira um peso, né? Perdoar e esquecer são sinônimos? Não, perdoou, perdoar não é passou. esquecer. Agora foi uma pergunta polêmica. Mas falam por vez. Perdoar e esquecer são sinônimos? Não. Não, não é não. Não é não?
Aí como é que é isso? Esquecer é Você Alzheimer. pode perdoar a pessoa, você pode perdoar a pessoa daquilo que ela fez, mas esquecer, você não vai esquecer o que ela fez. Você Perdoo, mas não vai... esqueço. Aí, Mas não tem como esquecer alguma coisa que foi feita. Perdoar mas é aí, quando você... aí no caso você não está perdoando. Se você não esqueceu, você tem que Não, mas esquecer. não é Perdoou, esquecer. A questão é quando você lembra, não dói mais, não te machuca. É Isso. diferente. Aí você perdoa. Não te traz más recordações, não te traz más lembranças. Ô, Marco, Você vai precisa... aprendendo com perdão. Ô, Marco, precisa não esquecer para poder fazer a contagem até o 490. É, para chegar no 490, né? Para chegar até o 490. Vamos lá, ó, mais um. Não Põe pode uma esquecer. marquinha assim, né? vai fazendo as marcas, né? Que nem eu vi outro dia num filme, o rapaz estava com uma faca e na faca estava cheio de risquinho assim das pessoas que ele tinha matado com aquela faca. Era um filme de pirata. E faz assim Nossa. também, né? A pessoa pega a faca, risca uma, né? Pisa na bola uma vez, duas, três. Até na 490, É para não esquecer. para não esquecer. Agora não vou. A esquecer, a gente não esquece, mas não dói mais, né? É uma coisa que de vez em quando você lembra, mas não te dói, não te faz mais mal, né? Dura quando você lembra, te faz mal, aí sim, mas quando você libera o perdão, você lembra com o passado. Esse é um ponto fundamental. É o caso da cicatriz, né? Isso. Então, esse é o ponto que a Kedalina, que a Ana Paula, a pessoa está comentando, que é fundamental. O perdão, ele vem junto com você, não necessariamente esquecer assim no sentido de tirar da memória, mas de você esquecer o mal que aquilo lá te causou. Esse mal você esquece, esse mal você simplesmente deixa embora, né? Sim. Porque se a gente for pegar em Salmos, por exemplo, Davi fala para Deus não se lembrar do nosso pecado, né, para ele simplesmente apagar o nosso pecado. Então, o esquecer, ele funciona tanto de mim com outra pessoa, como de mim para Deus. Quer dizer, Deus me perdoando, ele também esquece o meu pecado. Mas não necessariamente ele esquece, digamos, a história, vamos colocar dessa forma. Agora, tem um perigo que aí está implícito, e é um perigo que está, digamos, escondido no meio do esquecer, que é o seguinte, são dois, na verdade. O primeiro, quando eu perdoo, se eu me lembro e a pessoa pisa na bola comigo de novo, isso volta. Então, se eu perdoar sem esquecer, isso está guardado. E quando se a pessoa pisa na bola de novo, aquilo volta. E volta em dobro. Né? Então, é um perigo que a gente tem que evitar. É um perigo que a gente tem que simplesmente... Não digo estar constantemente se lembrando, porque senão você está remoendo aquilo eternamente. É literalmente você deixar passar. E da próxima vez, caso aconteça, da próxima vez que a pessoa pisar na bola contigo, você não pode trazer aquilo de volta. Aquilo lá ficou no passado. Isso é o perdão. O perdão é deixar aquilo para trás. Você está com uma carga no ombro, você está andando. Você está com uma carga no ombro. Aí você perdoa, você soltou aquela carga. Ou, usando a linguagem de Jesus, você entregou aquela carga para Cristo. Né? Você entregou aquele jugo para Jesus. E aí você está livre daquele peso, você continua caminhando, você caminha mais rápido. Lá na frente, se a pessoa pisa na bola contigo de novo, aquele jugo já não está mais contigo. Já ficou com Jesus. Então é muito importante isso, porque o esquecer é esquecer mesmo, é largar a mão, é deixar o jugo, deixar o peso do pecado, deixar o peso do erro, né? E lembrar também, e aí seria o segundo risco, que é o seguinte, eu não posso usar o que a pessoa fez comigo no passado no futuro. Aquela música, acho que é do... Se não me engano, é uma música do Legião Urbana, que ele fala que ele quer... Como é que é aquela música? Ele fala que eu quero ter alguém que não fale o que eu digo contra mim, não use o que eu digo contra mim. Acho que a Paula lembra disso aí, ela gosta de Legião também. Uhum. Alguém que depois não use o que eu disse contra mim. É isso. Alguém que não use o que eu disse contra mim. Então, isso é perdão. É você perdoar
esquecer, entregar para Jesus, isso é uma parte fundamental do perdão, porque humanamente falando, o que a gente quer entregar é um soco na cara, é o que a gente quer entregar. A gente quer pegar aquele jugo e jogar na cabeça da pessoa, humanamente falando. Né? Então, o perdão, ele pressupõe que eu estou entregando para Cristo. Ele é o Senhor, Ele é o Salvador e Ele é o juiz. Ele é o juiz dessa causa. Né? E aí tem um terceiro risco que eu não tinha mencionado, mas que é muito importante a gente prestar atenção também, que é eu ver qual foi o meu lado. Porque se a pessoa, vamos dizer, a pessoa foi grossa comigo, falou de um jeito grosso comigo. Ah, eu fico todo ofendido. Ah, ela foi grossa comigo, que não sei o quê. Mas e 10 segundos antes? Eu não fiz nada? A gente gosta, essa parte a gente esquece sempre, né? O que eu fiz para que a pessoa fosse grossa comigo? Às vezes não fiz nada mesmo, às vezes foi de graça. Mas sempre foi. Então a gente tem que tomar cuidado também, que é parte do processo de perdão, eu reconhecer também o meu erro. Né? Então, se a pessoa pisou na bola comigo, eu tenho que pensar, caramba, o que eu fiz para que isso acontecesse? O que eu fiz para a pessoa pisar na bola comigo? Ou o que eu fiz para ela me ofender? Será que eu não ofendi primeiro? Né? E aí, você entra naquele ciclo, que é um ciclo tipicamente humano, e a gente tem que fazer tudo o que a gente puder para sair disso, e só com o Espírito Santo de Deus a gente consegue sair, que é aquele ciclo do eu cutuco hoje, aí a pessoa dá um tapa amanhã, aí eu dou um soco depois de amanhã, aí a pessoa vem com um porrete, aí eu vou e quebro o carro, aí bota fogo, aumenta, né? A gente tem que sair desse ciclo de loucura, de vingança. Né? Quando eu perdoo, eu quebro esse ciclo. Quando eu perdoo, não vamos chegar num negócio tão extremo, mas vamos ficar só em ofensa. Vai, eu hoje vou lá e ofendo o Marco. Né? Virei para o Marco e falar, Marco, não gostei do que você fez, sei lá, você é feio, qualquer coisa. Aí ele guarda isso. Aí a semana que vem o Marco vira para mim, me dá uma cotovelada assim, ou não, desculpa aí, foi sem querer. Aí na semana que vem fala, ele me deu uma cotovelada, eu vou xingar ele de novo. Aí eu vou lá e xingo ele de novo. Aí o Marco vai e xinga eu. Aí eu xingo o Marco, vai e xingo ele. Não acaba. Né? Se a gente entrar nesse fluxo de vingança, esse é um fluxo destrutivo. Esse é um fluxo que leva direto para o inferno. Né? E o perdão ele serve exatamente para quebrar esse fluxo. Quando eu perdoo, eu quebro esse fluxo. E acontecem muitas coisas na minha vida quando eu perdoo. Né? A primeira é deixar o jugo, aquilo não me pesa mais. A partir do momento que eu perdoei, aquilo não está mais me pesando. Né? A segunda é que a hora que eu perdoo, a pessoa fica com aquilo na cabeça. Né? A palavra diz que aquilo lá fica como brasa viva na cabeça dela. Quando eu perdoo, ele fica pensando, fala, mas como assim? Né? Não vai me xingar, não vai me bater, não vai me agredir, está perdoado, né? O que eu faço ele não vai revidar, não sei, fica na cabeça, o cara fica pensando naquilo. Né? E o terceiro, e esse eu diria que é fundamental, mais importante, que é o aspecto espiritual do perdão. Porque o perdão, ele é uma condição, e presta atenção no que eu vou falar agora, hein? O perdão, ele é uma condição para a nossa salvação. Então, o perdão, ele funciona quando eu reconheço a Jesus como meu Senhor e Salvador, né? Quando eu reconheço por meio da fé, por meio da graça, e quando eu reconheço e deposito a minha confiança em Jesus, quando eu confio na mensagem que ele trouxe, na mensagem que ele ensinou, né? A consequência disso é a justificação pela fé, certo? Nós somos justificados pela fé. E o que significa a justificação? Significa que aquela minha lista de crimes foi apagada. Aquela minha lista de erros foi perdoada. Você enterrou o fato, você enterrou a coisa. Deus enterrou, ele apagou aquilo. Ele tirou, ele foi lá no computador e falou, bom, Renato, apagar. Deletou. Deletou tudo. Deletou tudo, né, Renato? E Deus não precisa nem se conectar na cloud, ele já está na cloud. Ele já está na cloud, ele foi lá, Renato, apagou a minha lista de pecados. Apagou meu erro. Né? Então, eu estou perdoado e por isso eu tenho paz e por isso eu tenho todas as consequências do perdão que Deus dá sobre mim. É um fato jurídico. Mas, e aí tem um big mas. E para responder esse big mas, eu quero que vocês leiam, por favor, o Evangelho de Marcos. Então, alguém abre o Evangelho de Marcos,
capítulo 6, verso... Cadê Marcos? Não, desculpa, 11. Marcos 11, 6 é Mateus. Marcos 11, a partir do... Tá, o trecho inteiro é bonito, mas vamos ver só um pedacinho no final, que é o 25 e o 26. Tá? Então, alguém abre aí no Marcos. Outra pessoa, enquanto a gente lê Marcos, acha Mateus 5, de 21 a 26. Tá? E aí, em seguida, a gente lê. Só abre e deixa. Mateus 5, vai ler 21 a depois, 26. antes de Marcos. Marcos 11, 25 e 26. Então, quem achou Marcos, Eu? lê para a gente, por favor. Marcos 11, 25 e 26. Por esse tempo, disse Jesus: Graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, pois assim foi o teu agrado. Ô, Carlos, eu acho que você Não leu é? o capítulo errado. Não. É. Marcos 11, 25. De Mateus, desculpa. E quando estiverdes orando. isso aí. Marcos 11, 25. Pode ler, pode continuar. Quem que estava lendo? É o Everton? Eu, Heber. Então, E continua. quando estiverdes orando, é que o Carlos começou. Né? Tudo bem. E quando estiverdes orando, perdoai. Se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. Amém. Pesado, hein? Quem não sentiu um gelinho na espinha agora. Então, percebam que o perdão, olha só como isso é importante. O meu perdão para o meu irmão, quando eu perdoo o meu irmão, isso é usado para justificar o meu próprio perdão. Então, olha o que Jesus ele está dizendo. Quando estiveres orando, perdoai. Se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas. Então, quando Deus perdoa a minha ofensa, o perdão de Deus sobre a minha vida é condicional ao meu perdão sobre a vida do meu irmão. Ele está condicionado. Perceba, tem uma condição aqui. Se, para que, isso é uma condição. Né? Então, assim, o perdão ele não é só uma coisa boa, não é só uma coisa legal do cristianismo. Ah, vamos perdoar porque é legal perdoar. Não, é uma lei, é uma ordem. E é uma condição para que eu receba o meu perdão. Né? Agora sim, lê Mateus 5, 21 a 26. Esse é um pouco mais comprido, mas é um texto bem conhecido. Já é tanto Marcos como Mateus, ele é do Novo Testamento. Quem que achou Mateus 21? Mateus 5. Mateus 21. Não, Mateus 5, desculpa, eu falei besteira. Mateus 5. É Mateus 5, 21. É isso. 5:21. É, até o 26. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. É certo? É isso aí? É isso aí. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão raca será réu de sinédrio. E qualquer que lhe disser louco será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxerdes a tua oferta ao altar, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão. Depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial, e te encerrem na prisão. 25. Não, 26 também, só para fechar. Em verdade eu te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último ceitil. Esse trecho, ele é um trecho do Sermão do Monte, como eu disse, ele é bastante conhecido, acho que todo mundo já ouviu pelo menos uma vez aqui. Mas a gente leu em Marcos o perdão que eu tenho que dar.
né? Quando eu perdoo o meu próximo. Aqui em Mateus é o perdão do mal que eu causei. Então, quando eu causei o mal, olha só como é sério isso. Quando meu irmão causou mal a mim, eu devo perdoar. Tá? E isso está condicionado ao perdão de Deus sobre a minha vida. Gente, isso é muito sério. Porque o perdão de Deus sobre a minha vida é a condição para a salvação. Eu vou ser salvo se eu for perdoado. E eu vou ser perdoado se eu perdoar. Então percebe que isso é condição para a salvação? Eu aceitar a Cristo vai me trazer a salvação. Só que eu aceitar a Cristo significa fazer o que Cristo manda, confiar na mensagem de Jesus. E a mensagem de Jesus é essa: perdoa o teu irmão. Essa é a mensagem. A mensagem de Cristo é: ama Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Se você ama o próximo como a si mesmo, você perdoa. E o próximo não é aquele teu amiguinho, não é teu pai, tua mãe, teu filho, que é fácil amar. Né? Teu amigo é fácil amar. O teu próximo é o teu inimigo. O teu próximo é aquele que pisou na bola com você. O teu próximo é o teu chefe que te atazana o dia inteiro. O teu próximo é aquele cliente chato que te ofendeu, que te xingou. O teu próximo é aquele cara no trabalho que te puxa o tapete. O teu próximo é aquele cara na escola que faz bullying contra você. Sei lá, estou dando alguns exemplos que está vindo na cabeça. Eu estou vendo a aula, tá? Mas eu liguei o Chromecast. Oi? Não, nada, desculpa. Ah, tá. Eu errei aqui. Então, o perdão ele deve ser praticado não só com quem eu amo, mas eu tenho que perdoar quem eu não amo. Eu tenho que perdoar. Bom, primeiro que eu tenho que amar todos, né? Começa daí. Mas eu tenho que perdoar, inclusive, o meu inimigo. Então, o 70 vezes 7 não é 70 vezes 7 a minha mãe, meu filho, minha esposa, ou alguém que eu amo. 70 vezes 7 é o meu inimigo. Porque quem eu amo é sempre, o meu inimigo também é sempre. Percebe? E é muito importante isso, porque quando eu perdoo, eu estou merecendo, entre aspas, o perdão de Deus. Nada que eu faça vai justificar completamente a minha vida. Não é por obras que eu sou salvo, mas é pela fé. Mas a fé me leva ao perdão. A fé me leva a que eu perdoe e eu seja perdoado. Agora, uma coisa, Renato, que eu tenho dúvida é o seguinte. Por exemplo, vamos dizer uma pessoa que ela comete um crime terrível. Ela vai e mata alguém, certo? Ela se arrepende do pecado dela, logicamente ela pede perdão a Deus. Deus perdoa ela, mas a consequência do erro dela, ela vai continuar pagando por ela, não vai? Vai. Perdão de Deus não significa que ela não significa que vai isentar ela da consequência daquele erro. O perdão aí não significa, exatamente, não significa que não vai ter consequência o teu erro. O teu erro tem consequência, tá? Mas eu estou falando mais no nível pessoal, mas tipo, quando eu pisei na bola com alguém, ou aqui no outro caso, quer dizer, quando alguém pisou na bola comigo, eu perdoo, ou aqui em Mateus, Jesus está falando no caso oposto. Quando eu fiz alguma coisa, quer ver? Ali no Mateus 23, olha a linguagem que ele usa. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, por que o meu irmão teria alguma coisa contra mim? Em que situação isso acontece? Ele está me devendo? Não, quando ele tem alguma coisa contra mim. Não contra eu errei com ele, provavelmente? Não, se ele tem alguma coisa contra mim é porque eu pisei na bola com ele. Sim. Eu ofendi ele, então ele está contra mim. Né? Ele está bravo comigo, meu irmão está bravo comigo. Por quê? Porque eu fiz alguma coisa errada. Eu pisei na bola, eu pequei. Eu pequei contra o meu irmão e ele está bravo comigo. Né? Então aqui é o outro lado do perdão. Então lá em Marcos ele está vendo assim, quando o meu irmão pisou na bola comigo, eu perdoo. Quando eu pisei na bola com o meu irmão, está aqui a lição, está aqui o que eu tenho que fazer. Deixa ali no 5,24, Mateus 5,24. Deixa ali diante do altar a tua oferta. Não leva a tua oferta. E vai reconcilia-te primeiro com o teu irmão. E depois vem e apresenta a tua oferta. Gente, isso é muito sério. Isso é muito sério. Isso aqui, Renato, uma questão aqui. Aqui está falando de oferta. E o irmão tem alguma coisa contra ti, né? Não seria porque a pessoa que está dando oferta está devendo um dinheiro Não, e Deus não quer que primeiro pague a dívida para depois dar para ele? Mas a dívida, porque Deus não aceita a oferta
Mas aqui não é uma dívida financeira. É uma dívida, mas não é financeira. É uma dívida. O contexto fala em oferta, né? Não, um pouco antes o contexto fala em não matarás. Né? O início desse texto é o não matarás. Ele começa daí. Jesus está analisando os 10 mandamentos no Sermão do Monte. Então, um pouco antes ele fala, adultério é um pouco depois, um pouco antes ele fala da lei, né? E nesse caso ele fala, não matarás. Só que aí o não matarás, ele está trazendo para um nível, digamos, um pouco mais baixo, que é não faça nada de errado com teu irmão. E se você fez alguma coisa com teu irmão, você vai e se acerta com ele. Né? Esse é o contexto desse trecho aqui. Por isso que é importante é uma norma geral, então. Não é uma norma especial, né? É uma norma geral. Ou seja, tudo que tiver de pecado, ele tem que ir lá e pedir perdão. Que pode ser uma dívida financeira, tá? Mas não necessariamente. Não necessariamente. Ele é uma dívida de um erro que eu cometi com ele, com o meu irmão. Ok. Então, só que olha só, olha o nível de importância que ele dá aqui. Ele está falando, o que está por trás disso aqui que ele está dizendo, não é só o perdão. Tem muita coisa aqui por trás, né? Então envolve o amor, né? Porque se eu tivesse praticando o amor, eu não teria errado, mas eu errei. Então, não adianta nada eu estar mal com todo mundo. Tipo, vamos supor que eu sou o chefe malvado, eu piso na cabeça dos meus funcionários a semana inteira. Aí domingo eu vou lá dar uma de santinho e levo uma oferta na igreja. Ah, eu sou santinho, porque eu levei uma oferta na igreja. Ah, então eu paguei. A impressão que dá é que a gente está pagando o pecado levando uma oferta. Né? É quase uma venda de indulgência. Eu estou comprando Deus. Ah, Deus, esquece meu pecado, está aqui minha oferta. É isso que ele está falando aqui para você não fazer. Né? A tua oferta ela tem que ser de coração limpo. E o teu coração só vai estar limpo se você não tiver esse peso atrás de você. Se você não tiver esse peso no teu ombro. Né? Então, se eu cometi um erro, se eu cometi um pecado contra o meu irmão, eu vou lá e acerto o meu pecado. Porque daí a minha oferta é sincera. Senão que eu estou entregando a minha oferta, ela é... Olha só como termina esse texto. Né? A gente pode dizer, sem muita margem de erro, que é uma oferta para maldição. Concilia-te depressa com o teu adversário, quando está no caminho com ele, para que não aconteça que ele te entregue ao juiz. Quer dizer, você vai rápido e acerta rápido, não fica com essa pendência. E o juiz te entrega oficial e te encarcere na prisão. Em verdade, te digo que de maneira nenhuma isso aqui é uma parábola também. Né? Ele não está falando literalmente de uma dívida que você tem, por exemplo, com um banco. Né? Ele está falando de uma dívida que você tem com o teu irmão. E não é financeira, é uma dívida de alguma pendência que você tem com ele. Alguma atitude que você tomou com o teu irmão e que não foi boa. Você pecou contra o teu irmão. Né? Então, você tem esses dois aspectos do perdão. Você tem o perdão, aliás, 3, né? Deus sobre mim, eu com o meu irmão, eu perdoar o meu irmão e eu me arrepender do meu pecado e pedir o perdão do meu irmão. Agora, a primeira, ela é condicional a eu aceitar Jesus e eu a seguir a Jesus e eu fazer o que ele manda. Né? O perdão de Deus comigo. Só que repara que Jesus ele mesmo disse que se eu não perdoar, eu não vou ser perdoado. Então, isso é muito importante. Isso não é uma matéria trivial. Isso não é um tema secundário. Isso é um tema principal da fé cristã. O perdão é um tema que está no centro da fé cristã. Não. De perdoar. Tá? Então, essa é a primeira. As outras duas, elas não são necessariamente ligadas. Por exemplo, se o meu irmão pisou na bola comigo, meu inimigo, meu chefe, pisou na bola comigo, eu devo perdoar mesmo que ele não se sinta arrependido. Eu devo perdoar mesmo que ele não venha me pedir perdão. O perdão ele não se trata de humilhação. Né? Ele é humilhação no sentido de quando eu me humilho para pedir o perdão. Aí sim. Mas já viu aquela situação de... Isso acontece muito entre irmãos, né? De, sei lá, você vai e roubou o carrinho do teu irmão. Tua mãe vai te dar um tapa na cabeça e fala, para lá, devolve o carrinho e pede desculpa pro teu irmão. Você vai lá e pede desculpa, mas você praticamente joga o carrinho na cara dele. Ah, desculpa. Isso não é perdão. Né? Ah, me desculpa aí, sabe? Eu estou pedindo perdão porque o pastor mandou eu pedir perdão. Ah, porque está na Bíblia que eu tenho que pedir perdão, então tá aí. Ah, me perdoe então. Não. Ou é de coração ou não vale. Né? Ou você realmente significa aquilo, o arrependimento é real, ou não vale.
Por outro lado, eu devo perdoar mesmo que isso não aconteça, mesmo que o meu irmão não Renato, entenda, mesmo que ele não tenha pedido. Diga. Renato, você me fez lembrar o meu filho número 1. Eu tenho aqui um vizinho que estudava com ele. E teve um dia que ele estava na escola e o menino estava com guarda-chuva. E o menino perdeu lá o guarda-chuva e o menino falou que foi o meu filho que tinha quebrado o guarda-chuva e jogado fora, né? E contou para a mãe dele. A mãe dele pegou e esperou meu filho no caminho para falar para ele não fazer isso. Aí meu filho falou que ele não tinha feito, né? Que ele não tinha quebrado o guarda-chuva dele. Aí o meu filho ficou tão bravo, mas tão bravo, que pegou, foi encontrar com o menino no meio do caminho e o menino pegou, correu para dentro no quintal. Aí meu filho foi lá, pegou ele, mas deu uma surra. Ô, louco! Era assim, 9 anos, 10 anos, né? Aí falou, como que você foi fazer isso, né? Contar para sua mãe que eu quebrei seu guarda-chuva? Eu não quebrei o seu guarda-chuva, né? Aí, aí depois que passou tudo, aí ele foi lá e pediu perdão pro menino, você me desculpa, né? Não devia ter te batido, mas nunca mais o menino falou mais nada assim dele, né? Foi assim, a gente sempre quando lembra que a gente dá risada, né? Ele falou, mãe, mas eu fiquei tão bravo porque ele mentiu, né? Ele falou que eu fiz uma coisa, não fiz, né? Mas aí depois ele foi lá e pediu perdão pro menino, porque não devia ter feito aquilo. Não, e o perdão, ele é uma coisa que ele é fundamental. Porque, olha só, quantos anos tem teu filho hoje? 40 40. anos, Essa história, ele tinha 9. Oi? Vocês lembram? Ele tinha 9 quando aconteceu. Já 9, 10 anos. Vocês percebem como é importante o perdão? É uma atitude que aconteceu há 31 anos atrás e que lembra até hoje, só que lembra, e Dalina se deu um ótimo exemplo, porque você lembra disso sem o peso, você lembra disso sem a amargura, você lembra disso como um evento que aconteceu, mas que ficou no passado, né? E se acertaram. Sim. Então você vê, o perdão, quando eu exerço, né? Foi o contrário do que o meu filho fez ali quando ele passou para o menino. Mas ok, depois eles se acertaram. Agora, o fato é que quando eu pratico, quando eu perdoo, isso é uma coisa que é marcante, né? Isso fica na minha vida, isso fica na minha memória. E essa é uma memória afetiva que é positiva, né? A gente tem situações em que... como é que eu posso exemplificar isso aí? Tem situações extremas, né? Em que se eu não perdoo, aquilo permanece. E aquilo permanece como uma cicatriz aberta, né? Se eu não perdoo, e por exemplo... peraí só um instantinho. Toma água. Se eu não perdoo, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 5 anos, eu perdi o contato com a pessoa foi viajar, sei lá, sumiu da minha vida, nunca mais vi. Aquilo fica. E aquilo fica com uma memória ruim. E aquilo fica como um peso. E aquilo fica um peso para mim. Pode até ser que a pessoa que pisou na bola comigo nem se lembre mais disso, né? Aconteceu alguma coisa com 9 anos de idade, eu lembro de coisa que aconteceu comigo no colégio, né? De coisas que eu fiquei chateado, coisas que eu fiquei triste, coisas que eu fiquei... E isso para mim, assim, hoje eu não tenho mais esse peso, não tenho mais essa rancor, né? Não estou mais bravo com aquelas pessoas do colégio e tal. Mas isso me impediu, por exemplo, de participar de uma reconciliação, o pessoal do colégio se uniu de novo depois de, sei lá, 30 anos de colégio, né? Foi todo mundo lá, se reuniu, etc. Eu fui também uma vez, revi aquelas pessoas, não tinha raiva deles, não tinha amargura nem nada disso. Eu revi, mas eles não significam absolutamente nada para mim, né? Trato com respeito, né? Trato com o amor que é devido, o amor no sentido de que eu não fui mal com eles nem nada, mas eu absolutamente, como teve esse evento, né? É uma coisa que ficou, que marcou, né? Não foi um evento só, foi 3 anos na verdade, mas enfim, é história de bullying, não vou ficar entrando muito em detalhes, mas o fato é que isso marcou minha vida, e marcou e doeu, né? Então, quando ninguém chegou para mim e falou, desculpa aí que eu fiz isso, que fiz aquilo. Não, ninguém. Simplesmente a gente se reencontrou 30 anos depois,
nada aconteceu. Então, para quem fez, não aconteceu nada. Só que para mim aquilo lá estava na memória ainda. A hora que eu via as pessoas, eu lembrava, esse fez isso, esse fez aquilo, esse fez aquele outro. E eu fiquei pensando nisso, né? Eu falei, caramba, se isso ainda me dói, isso ainda não tá legal, não tá resolvido, né? E aí que eu fui atrás disso, que eu fui buscar isso, que eu fui me libertar disso. Né? Então eu posso dizer hoje com toda certeza que não tenho mais problema nenhum com essa história. Tanto que eu estou falando aqui abertamente para todo mundo ouvir. Mas foi uma coisa que marcou, né? Uma coisa que ficou. E que eu só consegui me libertar disso a hora que eu perdoei, a hora que eu consegui. Bom, para começar, eu só fui a essa festa, se agora ano passado, 2 anos atrás, só fui a essa festa por isso também, né? Porque por muito tempo eu tinha raiva. Por muito tempo, por muitos anos eu tinha raiva, eu sentia raiva. Quando eu lembrava de uma pessoa, quando eu lembrava de um evento, quando eu lembrava de alguma coisa, eu sentia raiva. Isso me fazia mal. Eu tenho certeza que para a pessoa não fazia diferença nenhuma, porque é aquela coisa, quem faz não lembra, mas quem toma não esquece. Né? Então, o perdão ele deve ser exercido, inclusive quando esse é o ponto, né? Inclusive quando a pessoa não se arrepende. Né? Eu tenho certeza que aquelas... Eu me lembrei de José do Egito, né? Que não deve ter sido nada fácil para ele perdoar os 12 irmãos, né? Pois é, e teve aquela cena lá do choro e tal, eles choraram, se abraçaram, foi ali que rolou o perdão entre eles. No meu caso não teve choro nem abraço, foi só rever aquelas pessoas e falar, bom, tá bom, mas eu não quero mais contato com eles. Né? De vez em quando eu vejo no Facebook, eles se encontraram de novo, fizeram uma pizza, fizeram um churrasco, eu fico olhando e falo, velho, eu teria ido? Não teria ido. Então assim, não quero mais ter contato, simplesmente... Acabou, mas assim, também não lembrei com rancor, não lembrei com raiva, não lembrei com... Né, outro dia mesmo, foi essa semana que eu vi que o pessoal se juntou para comer uma pizza de novo, sei lá. E... Bom, enfim, mas o fato é o seguinte, quando eu perdoo, como a gente falou no começo, não é necessariamente que eu esqueci, né? Só que eu não guardo mais rancor, não guardo mais raiva, né? Eu não sinto mais aquela adrenalina, né? Aquela coisa de... Sabe, aquela raiva, não tem mais. Simplesmente eu olho para aquilo como se fosse, sei lá, quando você está abrindo uma revista, sei lá, uma Caras que você abre, você vê pessoas ali e fala, legal, são pessoas, ok, não fazem parte da minha vida, né? Renato, você estava explicando um negócio há pouquinho, eu fiquei com uma dúvida. Se eu me encontrar numa situação igual José do Egito, que não fez nada para os irmãos, lançaram ele numa cova e venderam ele e tudo mais, eu deixo de dar a minha oferta porque as pessoas não gostam dele? Porque pelo que o irmão falou, é que quando eu tenho um problema com alguém, é porque eu magoei alguém. Mas no caso dele, ele não magoou ninguém. Aí ele vai ter que ir lá se reconciliar com os irmãos para depois dar oferta. Então, o ponto todo aí é de você não dar oferta. Como é que eu posso colocar isso de uma forma gentil? É para evitar a hipocrisia. Não é muito gentil, mas é exatamente isso. Quer dizer, para você não levar a oferta achando que a oferta vai te trazer o perdão. Né? Quando você perdoa, tem que ser de coração. Quando você se arrepende, também tem que ser de coração. E a oferta, ela não pode estar necessariamente vinculada a isso. Agora, se a intenção da oferta for o perdão, ela está errada. Se a intenção da oferta for pagar a Deus o mal que você causou, a oferta está errada. Né? Mateus então, primeiro perdoa, depois você dá a oferta. Cortou a ligação, não entendi direito. Eu me coloco na posição de José, como se eu não pudesse me encontrar com os irmãos para me reconciliar e saber por que eles jogaram no poço. Sendo que ele não fez nada. A gente tem umas situações, são muitas situações que são difíceis, tá? Eu diria que o perdão, depois do amor, é a coisa mais difícil que você tem no cristianismo. Primeiro você tem que amar o teu inimigo, né? O teu inimigo. Não fala mal teu irmão, tua amiga, tua mãe, teu filho. Não, teu inimigo. É amar. E amar, nesse caso, não é ter um sentimento de sentimento caridoso, de eu vou querer abraçar, vou querer beijar aquela pessoa. Não é isso. Não é isso que é amor. Amor, ele vem junto com o respeito. Amor, ele vem junto com você tratar bem. Isso é amor. E o perdão, ele também ele é difícil, né? Mas, às vezes, a gente tem que perdoar até aquela pessoa. E, aliás, é por isso mesmo que tem que perdoar a pessoa por quem eu sinto raiva.
né? Então, esse exemplo que eu dei, né, do pessoal do colégio, por muito tempo eu tinha raiva daquele povo. Então, eu só comecei a não ter mais raiva, eu só comecei a não ter mais o sentimento ruim quando eu perdoei. E perdoar, é assim, numa oração, é você levar para Deus. Eu falar, Deus, você sabe o que eu sinto, você sabe como é que eu tô, você sabe que eu não gosto, você sabe o que aconteceu, sabe tudo, né? Então eu coloco essa pessoa nas tuas mãos. Cuida dela. E cuida dela num sentido positivo. Não é cuida dela, joga um raio na cabeça dela. Isso não é perdão, isso é o contrário do perdão. Mas cuida dela. Ó, Deus, está nas tuas mãos, né? Que ela se converta, que ela perceba o erro ou não, mas enfim, está nas suas mãos. Agora, como é que eu posso dizer? O jugo agora, Jesus pediu, o jugo é teu. Ele falou, dá para mim o teu jugo, que o meu jugo é leve. Né? Então você entrega para Jesus, fala, tá aqui, ó. Esse peso que eu sinto, essa raiva que eu sinto, esse ódio, a pessoa fez isso comigo, ou fez aquilo comigo, ou fez não sei o quê. Um exemplo de perdão, que é um exemplo extremo, e que é um caso que não é tão recente, mas que aconteceu aqui no Brasil, foi o caso daquele pessoal que era dono de uma escola infantil, e a escola foi acusada de pedofilia. Vocês lembram dessa história? Faz alguns anos já. Foi na aclimação. Foi na região da aclimação. Então, vocês lembram dessa história, né? O cara que era o dono da escola, ele era inocente nessa história. Só que levou anos para provar que ele era inocente nessa história, né? E ele chegou e falou, não, eu perdoo. Eu perdoo. Estou perdoado. Né? Ele disse, né, que não sentia nada. Teve outro exemplo recente, Entregou, foi nos Estados Unidos. No Brasil teve um também, mas o que eu estou lembrando agora é dos Estados Unidos, de uma mãe que encontrou com o assassino do filho dela. O cara é assassino, matou o filho dela. Ela foi lá na prisão, olhou na cara do cara e falou, eu te perdoo. Então é um exemplo extremo. É um exemplo que, para os padrões modernos, acho que para os padrões de toda a existência humana, é um exemplo extremo, é um exemplo extremamente difícil. Né? O que essa mulher fez é extremamente difícil. É extremamente difícil. E por isso mesmo é um exemplo. Né? Então, quando eu perdoo, por pior que seja o crime que a pessoa cometeu contra mim, quando eu perdoo, eu me livro desse peso. Eu entrego para Deus. Deus é o juiz, não eu. Né? Tem uma série lá no Netflix que chama o Dredd Judy, é o Punisher. O Punisher. O que é essa série? Qual que é a premissa dessa série do Punisher? O Punisher, ele é o juiz e o executor. Esse é o Punisher. Basicamente, ele, sei lá, ele faz novo e tal, e ele julga e executa e mata todo mundo. Ele sai matando todo mundo. É um herói, é um anti-herói, mas é um herói de história em quadrinho, que a premissa dele é exatamente o ódio. A premissa dessa série é totalmente o oposto do perdão. A premissa dele é não tem perdão. Essa é a premissa do Punisher. Né? E é isso que o mundo prega. Então é muito mais fácil eu ver filmes, eu ver séries, eu ver coisas no mundo, ver histórias em livros e tal, falando sobre a vingança, do que falando sobre o perdão. Só que muitas vezes esse mesmo livro que fala sobre a vingança fala que a vingança nunca satisfaz. Você nunca está plenamente satisfeito. O Punisher tem, tem várias cenas disso aí. Eu gosto de história em quadrinho, eu gosto dessas coisas todas aí. Mas tem umas cenas assim que ele vai e mata o cara e fala, bom, e agora, né? Tipo, ele olha pro lado e fala, não, mas ela não vai voltar. Tipo, ele matou o cara que matou alguém que ele gosta. Ele vai e mata o cara. Mas e aí? O vazio continua. Ela não vai voltar. O cara tá morto, mas ela não vai voltar. Então, assim, se eu tento me vingar, a vingança não me traz paz. Pelo contrário, a vingança me traz mais ódio. A vingança me traz mais raiva. O perdão é o oposto disso. É o não me vingar. É a pessoa merecer um tapa na cara e eu não dar. É a pessoa merecer eu botar fogo no carro dela e eu não botar. É a pessoa merecer eu me vingar. Né? Dentro de padrões humanos, eu estou falando. E eu não fazer. Eu não me vingar, eu não retribuir o mal com o mal. O perdão é eu retribuir o mal com o bem. O perdão é quando eu desconsidero o mal que a pessoa fez e retribuo esse mal com o bem. Então... Renato, desculpa só cortar. Eu acho que não deu para ouvir bem porque eu estava usando os fones com Bluetooth. A minha pergunta era o seguinte. Agora ok. A minha pergunta era o seguinte.
caso a pessoa se encontre numa situação igual de José, na qual ele foi jogado no poço pelos irmãos, e aí ele não teve oportunidade, depois que foi vendido, não teve oportunidade de voltar para se reconciliar com os irmãos que fizeram mal para ele. Nesse caso, ele deixa de dar oferta porque os irmãos não gostavam dele? Não. Não, aí é o oposto. É se você pisou se você pisou no calo do teu irmão. Se você pisou no calo do teu irmão, por exemplo, os irmãos dele não poderiam levar a oferta porque pecaram contra José. Né? Mas José, ele é a vítima. Quando ele é a vítima nessa história, o coração dele está limpo. Agora, ele tem certeza que no começo... Porque há pouco, quando o Renato estava falando... Oi? Não, o que eu estava dizendo é o seguinte, que nos primeiros dias, talvez nos primeiros anos, ele deve ter ficado amargurado, deve ter ficado triste, deve ter ficado com raiva, ele deve ter sentido toda a gama de emoções humanas. Né? No coração de José, tenho certeza que ele é humano, ele deve ter sentido aquilo tudo. Mas ele não teria progredido, ele não teria avançado e se tornado governador do Egito se ele tivesse guardado esse rancor. Se ele tivesse guardado esse ódio dentro dele, ele não teria progredido, ele não teria feito o que é certo. Então, a partir do momento que ele perdoou e deixou o passado para trás, perdoou os irmãos e seguiu a vida, aí você pode continuar seguindo sem aquele peso. Você não está arrastando aquela pedra daquele peso. Eu fiz essa pergunta por causa da questão que o irmão Renato falou, que às vezes, muitas das vezes, quando nós vamos dar uma oferta e como é que o irmão disse que quando nós vamos dar uma oferta é porque e o nosso irmão está aborrecido é porque nós fizemos algo e muitas das vezes nós não fizemos nada. Às vezes a pessoa não gosta mesmo de nós e aí não é culpa nossa, não é uma situação que nós buscamos. Tá, nesse caso então você não precisa ter arrependimento. Né? Agora, de qualquer forma, se entrega para Deus, né? A pessoa está brava comigo, não sei o que eu fiz, ou não fiz nada, né? Entrega para Deus, não tem o que fazer. Né? Você sabe, Renato, que... Tá falando, quando você fez alguma coisa errada, você vai lá e se reconcilia. Direito. Isso aí me lembrou uma história que eu tive que foi interessante. Eu tenho um primo, e isso fazem muitos anos já isso. Ele era cristão, né? Como eu e tal. E ele tinha uma filha, né? E esse primo meu tinha uma filha que era nova, devia ter os seus 8 anos de idade. E ela foi fazer uma apresentação de balé, foram vestidas de borboletinha, tal, coisa de criança. Aí a amiguinha dela, sem querer, pegou a asa dela e ela ficou sem asa para a apresentação, né? Depois que acabou a apresentação, a menina viu que tinha cometido um erro, aí foi com a mãe dela na casa do meu primo, e a mãe levou a menina e falou, agora vai e pede desculpa para sua amiga. E ela fez a menina foi lá de coração, né? Falou, olha, desculpa, eu peguei a sua asa, né? E na época, a esposa desse meu primo virou e falou assim para a filha dele, você não tem obrigação de perdoar ela. E aquilo me chocou, porque eu falei, pô, ele frequenta a igreja, a gente aprende sobre perdão. Como é que ele fala para a filha que é pequena não perdoar, que ela não tem obrigação de perdoar, né? Naquilo me chocou. Eu depois falei assim para ele, realmente ela não tem obrigação, mas o fato de que ela pediu o perdão, ela tá liberta do pecado dela. O fato que você não perdoou, aquilo ficou pesando em cima de você. Porque você tinha que ter ensinado a sua filha sobre perdão. Ele ficou muito sem graça disso, mas isso ilustrou uma coisa muito forte para mim. Muitas vezes os pais já ensinam os filhos a ser intolerantes com questão de perdão. E isso é uma coisa que, assim, eu acho que é uma coisa que causa um efeito muito grande na sociedade hoje em dia. Nós temos a falsa ideia de que pedir perdão para alguém é humilhação demais. A minha mãe, ela falava para mim às vezes, puxa vida, a pessoa me fez o mal, por que é errado eu querer que ela venha pedir perdão? Minha mãe falava assim, você quer que a pessoa se humilhe para você. Eu falava, não quero que a pessoa se humilhe, eu quero que a pessoa reconheça que ela errou, que ela quer mudar de caminho, que ela quer evoluir, porque eu, como cristão, eu não tenho vergonha de pedir perdão dos meus erros. Por que as pessoas têm? Sabe? É uma coisa que me impacta muito. Saber que muitas vezes os pais já põem a intolerância a arrepender-se de um erro para perdoar.
sabe? Eu acho que isso é uma questão muito atual. E acho que é um desafio nosso como cristãos, porque muitas vezes, dentro da própria igreja, acho que a gente tem dificuldade de ensinar para as crianças que elas têm que aprender a perdoar sim. Não importa se foi de coração sincero que a outra pessoa pediu ou não. É mais ou menos falar isso. que não só isso, não só concordo, como o perdão, ela é sim uma obrigação. Né? Então ela ensinou errado a filha. Porque o perdão é sim uma obrigação. E tanto é obrigação que ele fala. Bom, eu acho que assim, no Brasil, pelo menos, mesmo quem não é evangélico ou católico conhece o Pai Nosso. Certo? Até o espírita conhece o Pai Nosso. Até o cara da Umbanda conhece o Pai Nosso. O que diz lá no Pai Nosso sobre o perdão? Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Exatamente. Assim como perdoamos os nossos devedores. E mais para frente no Sermão do Monte, não, mais para trás um pouquinho no Sermão do Monte, ele fala, o perdão, esse é o texto que a gente leu, do 5, como é que é? 5, 21 a 26, né? No 25, não, em Marcos, desculpa. É em Marcos, que é o trecho que eu quero falar. Marcos 11. Mateus 5, 21, 26. Marcos 11, 25. Aqui, no Marcos 11, 25, ele fala muito claramente. E quando estiveres orando, perdoai. Perdoai não é uma condição, não é, se você tiver afim, se você tiver com vontade, dá uma perdoadinha aí, vai. Não é isso. É uma ordem, é um imperativo. Conhece em tempo verbal. Perdoai é imperativo. Não é, talvez se tiver na vontade de perdoar. Não, perdoai. Se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas. Está condicionado. Então, percebe, olha como é importante o perdão. Olha como é importante eu perdoar a ofensa que o outro cometeu contra mim. E eu me arrepender da minha e pedir esse perdão também. Né? O problema, entre aspas, o problema de pedir o perdão é um problema tipicamente humano. E tem um nome muito claro. Orgulho. Por quê? Para você se arrepender e você pedir perdão, você precisa se humilhar. Mas não é se humilhar no sentido de humilhar. Não. É se humilhar no sentido de eu realmente errei, eu reconheço que eu errei, eu quero que você me perdoe. Isso é, de certa forma, ele demonstra humildade. Só uma pessoa que contém humildade, que tem Espírito Santo, consegue fazer um negócio desse. Porque, assim, uma pessoa que não tem Espírito Santo, que não tem Deus, que não tem... Nunca vai, mas nunca vai. O máximo que vai fazer desculpa aí. Mas você tem aquele... Mas Renato, em relação ao perdão, é um processo. Então não adianta você falar, você tem que perdoar e vai ser assim, ó, num passe de mágica. É um processo, então você tem que pedir ajuda para Deus. Tanto é que quando José do Egito teve o filho, qual foi o nome que ele deu? Manassés. Deus me fez esquecer, Deus me fez perdoar. Então é um processo, então não adianta. Então existem marcas que são profundas, a pessoa precisa de aconselhamento, precisa buscar em Deus, precisa buscar realmente o Espírito Santo vai ajudar. Ou às vezes, que nem no caso que a Marília colocou aí, poxa, eu não fiz nada, como é que essa pessoa, de repente, ela sente, ou então, enfim, de que alguém tem algo contra ela. Aí ela coloca em oração para Deus, Senhor, muda o coração dessa pessoa ou muda o meu coração, me ajuda. Já vi pessoas assim que tiveram casamentos transformados, coisas incríveis aconteceram porque ela pediu ajuda de Deus, Senhor, transforma o meu coração, me ajuda, porque não é fácil perdoar, não é. De acordo com a ofensa, de acordo com o que foi, com a marca, né? Existem casos, histórias terríveis aí, né? De marcas de vida. É um processo. E é só o Espírito Santo que vai fazer com que a pessoa consiga. Então ela tem que pedir ajuda para Deus. Me ajuda a perdoar, porque não adianta, você pode enganar todo mundo, mas a Deus você não vai enganar. Entendeu? Então você tem que ser extremamente sincero com Deus. Senhor, eu estou com muita raiva, não consigo, me ajuda. Então é nessa pegada. É isso. Tchau. Eu agradeço o seu comentário e eu vou te falar que eu não poderia resumir essa aula de forma melhor. Não adianta você ficar rasgando seda comigo não, que eu não vou acreditar. Não estou rasgando seda. Você falou... Está muito bom. Realmente, não é fácil. Realmente, eu preciso do Espírito Santo de Deus. Eu preciso da ajuda de Deus. É um processo, como eu falei, José, nos primeiros anos, talvez ele tenha ficado amargurado. Mas, eventualmente, ele acabou perdoando. Né? Então, é uma coisa que Deus vai trabalhando na nossa vida. Não é simples, não é instantâneo, não é um clique que você aperta o botão e, perdão, não. Até que para você... É o tempo.
Leva um tempo. Mas é uma coisa que eu tenho que buscar. É uma das coisas que eu tenho que buscar. Eu, como cristão, eu devo buscar perdoar e receber o perdão, né? Só para a gente fechar a aula, o último ponto também é o seguinte: quando a pessoa não digo que é baseado no exemplo do Rodrigo, mas o exemplo do Rodrigo é excelente nesse caso. Mas quando a pessoa se arrepende e pede meu perdão, eu tenho que perdoar, né? O ponto é que o perdão ele não é condicional, né? O perdão ele não é uma coisa assim de se eu tiver afim eu perdoo. Eu não tenho obrigação de perdoar. Não, Jesus disse que você deve perdoar para que o Pai que está no céu te perdoe. A condição está aí. Se eu não perdoar, o Pai que está no céu não vai me perdoar. Percebe como é importante o perdão? Como é importante. A gente já falou durante essa última hora de várias coisas a respeito do perdão, mas eu queria que vocês guardassem algumas informações. A primeira, quando eu perdoo, eu tiro um peso das minhas costas. Então o perdão significa que eu dependo de Jesus, dependo de Cristo, dependo do Espírito Santo para tirar esse peso, porque é para Ele que eu entrego. Né? Então, quando eu perdoo, eu estou colocando a pessoa na mão de Jesus. Eu falo, Jesus, eu não consigo. Eu estou com raiva, estou sentindo ódio, estou sentindo amargura, mas o Senhor consegue. Então, eu entrego na tua mão essa raiva, esse ódio, essa amargura, né? Eu te entrego na tua mão essa pessoa, que ela seja abençoada, que ela entenda, né, o que aconteceu, o que eu estou sentindo, que ela entenda de Jesus, se ela não for convertida, que ela se converta. Mas assim, a partir do momento que eu faço isso, eu recebo. A partir do momento que eu perdoo, eu recebo o perdão também. Né? A partir do momento que eu entrego, eu também recebo. Né? O fardo que eu entrego para Jesus, Jesus me entrega o dele, que é leve. Então esse é um ponto que é fundamental para a gente lembrar. Amém. O amor, óbvio, se eu amar o próximo, eu não vou errar. Mas se eu errar, eu preciso saber que eu errei e me arrepender. E me arrepender exige humilhação. E a humilhação significa também depender do Espírito Santo. Eu tenho que me humilhar. Chegar para a pessoa e falar, me perdoa. E também tem uma coisa, se você se arrepender e você pedir perdão para essa pessoa e ela falar, eu não te perdoo, aí é um problema dela com Deus. Você fez a sua parte, você se arrependeu e você pediu perdão. Aí eu creio que nesse momento é quando Deus tira o peso do teu erro de você. O teu peso do pecado está lavado. E aquela pessoa, ela que vai acabar ficando com esse peso. Exatamente. E quando você pede o perdão, mesmo que a pessoa fale, não te perdoo, aí ela vai ficar com aquilo na cabeça. Entra a questão da brasa ardente na cabeça dela. Mas você fez a tua parte e, de novo, se arrependeu, pediu perdão para a pessoa, pede perdão para Deus e entrega isso para Deus. Você pode guardar na memória, mas esse rancor, essa amargura, esses sentimentos você entrega para Deus. Deixa que Ele cuida. O Espírito Santo não está longe, Ele está perto, Ele está aqui, Ele está comigo. Então ele é capaz, Ele está dentro de mim, Ele é capaz de tirar esse sentimento de mim. Deus não é uma entidade suprema exterior. Não, Ele está aqui. Então, quando eu peço essa ajuda, a ajuda já está em mim. Né? O Espírito Santo está em mim. É esse Espírito Santo que vai tratar do meu emocional, do meu psicológico e que vai permitir que eu perdoe e que eu me arrependa e que eu peça esse perdão. Tá? Uma frase que o José do Egito fala no final é das que mais me ajudam a perdoar quando eu estou numa situação difícil. Que é quando ele fala, vocês me fizeram o mal, mas Deus tornou isso bom. Eu acho muito bonito isso. Porque quer dizer, por pior que tenham feito o mal pra gente, Deus tem a capacidade de tornar isso bom. De fazer o bem, transformar isso em bom. Em bênção, né? Por pior que seja a maldição, Deus é capaz de transformar isso em bênção. E só queria terminar com um tema que, assim, que é um detalhe, mas é um detalhe importante. Eu também tenho que perdoar pequenas coisas, tá? O perdão não é só quando a pessoa, sei lá, o cara assassinou o meu filho, sei lá, um exemplo extremo. Não, é pequenas coisas, uma palavra, um gesto, um olhar. Isso também eu tenho que exercer. O perdão que está junto com a tolerância. Né? Então, às vezes, tolerar pequenos gestos é parte do perdão. A pessoa olhou torto para mim, né? Eu não tenho que pegar aquilo para mim falando, ela olhou torto para mim, eu acho que ela não gosta de mim. Não. Você não sabe se a pessoa está com dor, se ela está pensando em outra coisa, se ela está pensando no, sei lá, em alguém que está longe, olhou torto para você, mas não é para você. Então a gente tem que exercer, junto com o perdão, a tolerância. Né? É de você saber entender que você não é o centro do universo. Tudo que acontece ao teu redor tem a ver com você. Não. Né? Então a gente tem que exercer também a prática de tolerar
pequenas atitudes, pequenos gestos, pequenos... Tem dia que eu não estou legal, tem dia que eu não estou bem, né? Tem dia que, sei lá, a pessoa chega para mim e fala, e aí, como é que você tá? Eu nem respondo. Não estou legal, não estou bem. Sabe? E aí, se a pessoa guarda aquilo para ela, fala, o Renato me tratou mal, o Renato foi grosso comigo. E aí guarda aquilo e fica remoendo aquilo, mas às vezes não é pessoal. Então, eu tenho que saber isso também, que quando as pessoas não me tratam do jeito que eu esperava ser tratado, isso não é necessariamente uma agressão. A gente não vive no mundo do mimimi hoje em dia, né? Tudo é ofensa, tudo é, a pessoa... Não, mas para, né? Para. A gente tem que exercer, junto com o perdão, a tolerância. Tá? Então, para encerrar a aula de hoje, eu encerro com esse tema, que é, seja também tolerante com o erro do próximo. Né? Não digo você simplesmente aceitar tudo que vem, porque tem coisa que é direcionada a você, tem coisa que é focada, mas nem tudo. Né? Então esse é o ponto. Deixa passar, deixa passar, deixa passar muita coisa. Eu diria que mais de 90% das coisas que acontecem com a gente é coisa que a gente pode deixar passar. Né? Se a gente começar com, não, mas ele disse isso, por que será que ele disse isso? Será que ele disse isso porque aquele dia aconteceu aquilo? Será que porque eu falei que não sei o que lá? Aí você começa a entrar numa piração, você começa a entrar num redemoinho que, gente, isso só te leva para o mal. Então é isso, você perdoa. Ah, ele me disse isso. Ah, tá bom, vai, Deus sabe. Morreu o assunto. Morreu o assunto. Ah, olhou torto para mim. Ah, sei lá, vai ver, estava com dor de barriga. Acabou. Você nem perde tempo com isso. Né? O nosso tempo ele tem que ser gasto em levar a palavra de Deus, em dar o bom exemplo, em fazer a coisa certa, entendeu? E perdoar é fazer a coisa certa, amar é fazer a coisa certa. É nisso que a gente deve gastar tempo. Não gasta tempo com picuinha, não gasta tempo com besteira. Não perde tempo com isso. Né? Não perde o sono por isso. Ah, a pessoa falou, viu, disse, deixa. Né? Exceto se for uma coisa direta. Né? Sei lá, eu olho para a cara do pastor e falo, pastor, não gosto de você. Aí foi direto. Aí foi na cara. Aí você falou, peraí, vamos conversar, não sei o quê, entendeu? Mas tem muita coisa no dia a dia que você não é o alvo, você não é o foco, e que acontece com você e você acha que a pessoa está te ofendendo, e não é. Tá? Então, se você se sentiu incomodado, vai e acerta com teu irmão. Se você se sentiu triste, vai e conversa com teu irmão. Né? Isso me leva para um outro tema que é mais 2 horas de aula, que eu não vou falar agora, que é fofoca. Não faz fofoca. Né? Ai, você viu que não sei quem falou que não sei o quê? Não gasta tempo com essas coisas. Mas isso é uma outra aula, esse é um outro tema. Tá? O tema de hoje é sobre o perdão. Então a gente deve perdoar. Jesus disse, quando estiveres orando, perdoai. Se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas. Deus, perdoai as minhas ofensas, assim como eu perdoo os que me têm ofendido. Assim como eu perdoo os que me têm ofendido. Então, Deus perdoa, desde que eu perdoe. Amém? Amém. Amém. Ó, a gente passou 11 minutos, então, por favor, meus irmãos, me perdoem, a gente passou um pouquinho o tempo. Eu estou roubando um pouco o tempo da noite de vocês, então, por favor, me perdoem. Aproveitando, né, já que o tema é esse mesmo. Antes de a gente fechar, alguém quer fazer um comentário final? Marília, ficou claro a tua dúvida? Eu consegui responder a tua... Não, eu percebi, depois eu percebi. Mas também vale lembrar que quando alguém pisa na bola com a gente, o mal não está com a gente, o mal está com aquela pessoa. Exato. E aquela pessoa precisa de perdão. Então, temos mesmo que tolerar. Vai que o mal no dia seguinte esteja com a gente. Nós não vamos querer ser perdoados. Não vamos querer ser taxados pela pessoa que fez o mal, né? Então, é uma situação de troca também, o perdão. Enfim, só Deus para justificar. Exatamente. É confiar em Deus, entregar para o Espírito Santo, entregar que Deus faz a coisa certa e a gente tem que pedir para ser vaso de bênção, né? Não de maldição. Então, se alguém pisa na bola comigo... Tem uma questão aí, né? Oi? Tem uma questão aí, né, Renato? Uma questão aí que, sim, o perdão é uma opção. Você tem que decidir perdoar. Se você não tomar uma decisão, dizer eu vou perdoar, você não vai conseguir. Agora, você decide perdoar, vai lá e perdoa. Agora, o processo de cicatrização,
ele leva um tempo. Pode ser um tempo curto, médio, longo, não importa. Mas ele é um processo de cicatrização, né? Como aí foi citado, a gente sempre cita o exemplo da cicatriz, né? Eu olho para a cicatriz, eu lembro do que aconteceu, mas não dói mais. Eu olho lá, está lá na minha mão, a cicatriz, na perna, no braço, mas não dói mais. Agora, nós temos que decidir perdoar. Se você não tomar essa decisão, você vai esperar que o Espírito Santo venha e fale para você, vai lá e perdoa? Não. Eu tenho que tomar a decisão, aí o Espírito Santo vem e me ajuda a ir lá e fazer a obra do perdão. E Jesus disse, quando você entrar na casa de alguém e alguém não te receber bem, sacode a poeira do pé e vai embora. Então, nós vamos lá, pedimos perdão dessa maneira. Vou lá e peço perdão. Se a pessoa aceitar, amém, vai lá, reconcilia. Se não aceitar, sacode o pé, a poeira e vai embora. E você fez a tua parte. Você liberou aquela pessoa, porque quando a gente não perdoa, a gente fica amarrado naquela pessoa. Sempre que vem alguma coisa, um assunto que se liga àquela pessoa, aquilo vem e te incomoda. Mas a partir do momento que você decidiu, perdoou, e o Espírito Santo está trabalhando na sua vida, pode falar, pode comentar, pode ver o que quiser, aquilo lá não te incomoda mais. Mas é um fato que aconteceu e nós não conseguimos apagar porque nós não temos aquela teclinha delete, né? Agora, Deus tem, porque a Bíblia diz que ele pega os nossos pecados e lança no profundo do mar e se esquece deles. Deus não se lembra mais do nosso pecado. Mas nós nos lembramos. Por quê? Porque ele tem que ficar na nossa memória para não fazer de novo. Se a gente apagasse, a gente ia fazer outra vez. Então, por que nós temos esse dom de guardar? Porque nós precisamos lembrar. Jesus falou, pega a tua cama e anda, vai para a tua casa. Ela levou a cama para casa. Para quê? Por que ele não falou, joga essa cama fora e vai para casa? Porque ele levou a cama para casa, porque toda vez que ele olhava para a cama, ele lembrava que Jesus, que foi ele que curou. Então, a nossa lembrança é memória para não fazer de novo. Então, nós temos que tomar cuidado com isso. Mas o perdão tem que ser uma decisão e tem que partir de nós, não importa qual seja a situação. Se eu pequei, ofendi, né? Ou se alguém me ofendeu ou tem alguma coisa contra mim. E quando fala de oferta, né, da dívida, perdoa as nossas dívidas, né? Porque nós nos tornamos devedor de alguém quando a gente magoa, quando a gente faz alguma coisa. E da mesma forma, alguém quando magoa a gente, quando faz algo contra a gente, ela se torna a nossa devedora. Então, o que fica devendo? O perdão. Então, essa é a palavra de Deus para que a gente entenda que é uma decisão. Não é uma opção. Eu acho que eu vou, acho que eu não vou, não sei se eu faço. Não. Tem que tomar decisão. Eu vou. E se convencer disso e pedir. Agora, o Espírito me ajuda aí, porque senão não vai dar certo. E aí, toca, porque no final as coisas vão passando, o tempo passa e a cicatriz fecha. Amém. Amém. Ô, Renato, eu lembrei do livro que eu fiz você comprar para mim, naquele encontro de casais, que é a cilada de Satanás é a ofensa na vida do cristão. É uma cilada, porque tem o mundo espiritual também. Então, às vezes, é uma situação que o inimigo coloca ali para te atrapalhar mesmo. É uma cilada, a ofensa. Então, você tem que jogar a ofensa para Deus mesmo te ajudar, porque tem o mundo espiritual, né? O nosso inimigo... Nossa luta não é contra carne e sangue, a gente tem que ter esse discernimento, guardar o coração dessas ofensas que às vezes não é nada mesmo, né? Então é isso. O livro que eu não acabei de ler ainda, né, Renato? Eu não quis falar nada para não expor, mas... Então, é isso. Não, mas é isso mesmo. É isso mesmo. Qual o nome do livro? O perdão é uma ação, não é um sentimento. O nome do livro? Então, eu não tenho que... fala aí. Peraí. Eu acho que o nome do livro é Ofensa, uma cilada para o cristão. Se eu não me engano, é esse o nome. Mas ela subiu lá em cima, ela foi pegar o autor. Então, o que eu estava falando, né, que o perdão ele é uma ação, não é um sentimento. Então, eu não tenho que sentir perdoar. Eu tenho que perdoar.
Tem que perdoar porque é uma ordem de Deus e porque é uma ação. A isca de Satanás. Esse livro aqui. A isca de Satanás. Legal, obrigado. A isca de Satanás. O autor é John Bevere. Como livrar-se de uma armadilha mortal, a ofensa. Então esse livro ele trata de perdão também, né? Ele trata muito sobre isso. Bom, pessoal, então perdoa como eu te perdoei. Se tens alguma coisa contra o vosso pai, contra o teu irmão, perdoa, para que o vosso pai que está no céu vos perdoe também. Amém? Amém. Então, vamos terminar com uma oração. Eu abri orando, eu gostaria de pedir para alguém terminar orando. Quem sentir no coração, faça uma oração para a gente encerrar. Ei, pastor Ricardo. Senhor Deus e Pai, muito obrigada, Senhor, por esta aula. Estamos gratos a Ti, Senhor Jesus, pela vida do Renato, Senhor, que tenha se colocado, se preparado, Senhor, para passar para nós. Eu te louvo e te agradeço, Senhor, por esses momentos, Senhor. Toda a honra, toda a glória seja dada a Ti, Pai. Muito obrigada, Senhor, por esses momentos. Em nome de Jesus. Amém, Pai querido. Amém. 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 Deus abençoe a todos, guarde e proteja. Amém. E Deus Amém. resplandeça a sua face para vocês. Fiquem com Deus. Quinta-feira, culto. Domingo, culto. Participem. Terça-feira, culto à tarde. Reunião de oração amanhã, né, pastor? Amanhã. Com Deus, pessoal. Até a próxima. Amém. Paz do Senhor. Boa noite.